Bom, vamos mergulhar direto nisso, porque o que a gente tem pela frente hoje não é só um problema que acontece numa fazenda isolada aqui e outra ali. Não. A gente está falando, literalmente, de uma das crises biológicas e legais mais urgentes do Brasil agora. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai detalhar uma proposta de emenda à Constituição que tenta frear um problema gigante: a explosão populacional de javalis e seus híbridos. Para quem já acompanha essas questões ambientais, os dados que a gente vai ver aqui mostram que o impacto já cruzou uma linha muito crítica. É um cenário que exige uma resposta articulada lá de cima, sabe? Da própria Constituição Federal. E para organizar bem esse material, a gente dividiu a análise em 6 pontos bem diretos. Primeiro, a ameaça invasora, depois, o impacto tríplice, em terceiro, a solução inconstitucional, aí a gente passa para a grande dúvida, o consumo é seguro, no ponto 5, as regras de controle e, por fim, o futuro do manejo. Então, começando pela seção 1, a ameaça invasora. Olha, o que é realmente fascinante e, para ser sincero, bem alarmante, é como a gente define esse problema tecnicamente. A gente não está falando de um animal nativo da nossa fauna. O javali, junto com aquele cruzamento dele que a gente chama de java-porco, são espécies exóticas invasoras. E os relatórios oficiais são super claros ao apontar que a expansão rápida desses animais é um dos maiores desafios de conservação da atualidade. Mas por que isso acontece? Bom, é uma combinação explosiva. Eles têm uma taxa de reprodução assustadora e uma capacidade gigantesca de se espalhar. Eles simplesmente se multiplicam no ritmo impressionante e vão invadindo áreas imensas super rápido, trazendo um potencial gigantesco de degradação estrutural. O que nos leva direto para a seção 2, o impacto tríplice. O ponto-chave para entender o tamanho dessa dor de cabeça é exatamente esse impacto em 3 frentes. Os relatórios dividem o estrago basicamente assim. Primeiro, a degradação dos ecossistemas. A gente está falando de javalis destruindo ativamente nascente de água, áreas de preservação e matas nativas inteiras. A segunda frente é a destruição agrícola. Isso gera um prejuízo econômico absurdo para quem está no campo, com cercas arrebentadas e lavouras inteiras perdidas da noite para o dia. E a terceira frente, que eleva essa crise para um patamar muito mais sério, é o risco sanitário, com a possibilidade real de transmissão de doenças zoonóticas que afetam tanto os rebanhos domésticos quanto a nossa própria saúde. E só para dar uma ideia da gravidade desse terceiro pilar, o sanitário, esses animais funcionam como verdadeiros reservatórios ambulantes de doenças. Órgãos de saúde listam ameaças pesadíssimas aqui, como leptospirose, brucelose, peste suína clássica, doença de Algesque e a tricinelose, que é um parasita que pode infectar humanos. Ou seja, fica inegável que a gente não está lidando só com um problema de cerca quebrada na fazenda. É uma questão imensamente crítica de saúde pública e de biossegurança nacional. E é aí que entra a nossa seção 3, a solução constitucional. Porque todo esse caos mostra muito bem uma lacuna enorme na nossa lei que precisa ser fechada urgentemente. Hoje, a realidade é bem fragmentada. O Brasil até tem normas menores, tipo aquela instrução do IBAMA lá de 2013, que autoriza o manejo. Só que essas regras soltas limitam drasticamente a coordenação de um esforço real. O que a proposta de emenda à Constituição traz para a mesa é um mandato forte e impositivo. A ideia é criar um sistema nacional de governança cooperativa. Isso obrigaria a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a trabalharem juntos de um jeito contínuo e superestruturado. Para a gente ser bem exato aqui, esse é o texto certinho proposto para mudar o artigo 225 da Constituição. Diz o seguinte: o poder público adotará políticas permanentes de prevenção, controle e manejo de espécies exóticas invasoras que representem risco ambiental, sanitário ou econômico, incluindo o javali e seus híbridos. O grande objetivo dessa mudança no texto constitucional é acabar com qualquer margem para ambiguidade. Transformando o controle num dever inquestionável do Estado, a proposta obriga o governo a desenvolver normas gerais, sistemas de monitoramento e programas de capacitação que realmente funcionem a longo prazo. Avançando para a seção 4, a pergunta que não quer calar: o consumo é seguro? Bom, a resposta dos especialistas é sim, mas sob um rigor extremo. A diferença entre um consumo apropriado e um desastre de saúde pública é gigantesca, como a gente pode ver. Para ser seguro, o animal tem que, obrigatoriamente, ir para frigoríficos registrados nos sistemas oficiais, passar por inspeção veterinária contínua, ser armazenado na temperatura certa e, claro, ser totalmente cozido no preparo.
Do outro lado da moeda, o consumo vira um perigo enorme quando o animal é abatido no meio do mato, sem nenhuma inspeção, manipulado sem higiene e comido mal passado. Transformar esse baita problema ambiental numa cadeia produtiva segura exige muito controle técnico. Não dá para simplesmente sair consumindo de qualquer jeito. O que nos leva à seção 5, as regras de controle. Atenção a esse ponto, porque a distinção legal mais importante apontada nos documentos oficiais, o controle do javali é um manejo estritamente regulamentado, não é, de forma alguma, caça recreativa ou esporte. Esse é um pilar absoluto da política pública. A ideia nunca foi liberar o abate indiscriminado. O foco é usar métodos cirúrgicos para diminuir a população invasora sem causar ainda mais desequilíbrio na natureza, e tudo isso sob o olhar e a supervisão super estrita dos órgãos ambientais. E como isso funciona na prática? É um processo burocrático, sim, mas é vital para garantir a legalidade da operação. Primeiro passo: cadastro obrigatório no sistema do IBAMA para atuar como um controlador autorizado. Segundo, antes de fazer qualquer coisa, exige-se um diagnóstico inicial da área, mapeando as trilhas, os danos e como esses animais estão se movimentando por lá. E terceiro, a operação exige o uso exclusivo de métodos aprovados. Isso inclui armadilhas especializadas como gaiolas e currais, que são ótimos para capturar grupos inteiros, seguido de um abate que deve ser sempre controlado e estritamente humanitário. E para fechar, a seção 6, o futuro do manejo. A estrutura que eles estão propondo foca pesado em dados, tecnologia e modernização. As principais diretrizes incluem a criação de um Comitê Nacional de Manejo, juntando várias instituições, a implantação do ambicioso Sistema Brasileiro de Monitoramento do Javali, que promete mapeamento inteligente e redes de câmeras em áreas críticas, além de incentivos econômicos, tipo um seguro agrícola específico para quem tiver a plantação destruída por eles, e até parcerias internacionais para trazer novas tecnologias de controle para o Brasil. E para tirar toda essa estrutura do papel, o plano do governo tem marcos temporais bem ousados. No curtíssimo prazo, de 1 a 2 meses, a meta é instalar o Comitê Nacional e revisar a legislação. No médio prazo, de 3 a 5 meses, os projetos querem expandir esse monitoramento para o país todo e bater uma meta gigante, certificar nada menos que 10 mil controladores. Já no longo prazo, pensando aí em 5 a 10 anos, a expectativa é conseguir estabilizar e reduzir essa população de javalis de forma sustentável, o que faria do Brasil uma referência mundial no manejo de espécies invasoras. O que deixa a gente com uma reflexão enorme no final das contas. A proposta constrói um caminho super lógico, ligando o que acontece lá na ponta, no chão da fazenda, até o topo da legislação federal. Mas a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: colocar o controle de espécies exóticas invasoras direto na Constituição vai ser mesmo suficiente para transformar com sucesso uma crise ecológica tão devastadora num modelo sustentável de manejo? Bom, os próximos passos do poder público é que vão nos dar essa resposta. Pelo menos agora, a gente entende exatamente como as engrenagens dessa proposta funcionam. Acompanharemos de perto.